fazer esse grande esforço de estar aqui participando à noite. Essa é a nossa segunda live. Nós, na semana passada, também na quinta-feira, realizamos a primeira, que foi muito valiosa, né, de grande sucesso. E agora a nossa segunda, que é para nós ir nos habituando, né, com esse instrumento de trabalho, com esse instrumento de comunicação e formação, que ainda não é algo comum no nosso dia a dia, né? Mas, principalmente, após o processo da pandemia e com todo o processo da evolução tecnológica, né? E acaba sendo uma ferramenta cada vez mais presente. E no meio rural também está evoluindo e, graças a Deus, né, temos já muita energia elétrica e muito acesso à internet no meio rural. Por mais que ainda necessitamos avançar, né? Mas muitas residências, né, no meio rural já possuem acesso à internet. E a gente quer, então, agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Primeiramente, falar em nome da Instituto Rede Terra, né, com sede em Cristalina, atuação em vários estados da União, e aqui representado pela nossa colega Flávia Estela, né, coordenadora institucional. Então, agradecer a Flávia. A Ananda, né, Lima, que é a coordenadora do projeto Ater Mulheres, né, nossa colega que faz todas as articulações e encaminhamentos junto à equipe. A Miriam, né, nossa colega que também dá todo o suporte e apoio aí à equipe. E a nossa equipe, né, executora, formada pelas colegas Alessandra e Ângela Mar, que atuam em Cristalina, né? A Ana Paula atuando em Lusiânia e Novo Gama, a Edirleia e a Valdineia, né? As irmãs Edirleia e Valdineia de Flores de Goiás, a Laura, né, atuando no Mesquita, né, no Quilombo Mesquita e também no PA Cunha, na Cidade Ocidental, né? A Adriana em Padre Bernardo. Então, essa é a nossa equipe de trabalho, e que estão todos presentes, agradecer também a presença de vocês todos. E a nossa live de hoje, né, tem como nome, né, denominação que nós elegemos foi Mulheres que Cultivam o Futuro, Protagonismo Feminino no Campo. Né? Esse tema de extrema relevância, né, importância e curiosidade, né, também para todos. E nós aqui tivemos a grata satisfação de convidar e de contar com as colegas que vão aqui, né, fazerem as suas apresentações. Vou pedir para vocês se apresentarem, para mim não precisar mencionar sobre vocês. Vou pedir nessa sequência aqui que está no card, a Luísa, a Raniele e a Isabel. Faça favor de se apresentarem aqui para nós. Bom, gente, muito boa noite. Um prazer enorme participar dessa live aqui e falar um pouquinho do trabalho da superintendência aqui de Goiás. Eu sou Luísa, eu sou docente do Instituto Federal Goiano. A minha área é psicologia, eu sou psicóloga, eu trabalho com saúde mental no trabalho. E desde 2023, eu estou aqui em Goiânia, né? O meu campus é Rio Verde, e o ano passado eu entrei no MDA. Muito bem, obrigado, Luísa. Raniele. Boa noite a todas e todos, né? Eu me chamo Ranela Alcântara, sou lá do estado do Rio Grande do Norte, sou técnica agrícola, gestora pública de formação, atuei no Até Mulher, lá no estado do Rio Grande do Norte, pela empresa Terra Viva. Atualmente estou na assessoria da juventude da Unicafes Brasil e também sou pesquisadora do IF de São Paulo e atuo na Secretaria de Juventude da Presidência da República. Estou aqui em Brasília faz 3 meses, então estou me adaptando ainda, mas é isso. Estamos aí para contribuir. Obrigado, Raniele. Seja muito bem-vindo ao nosso Cerrado. Estamos no auge da seca, então tome muito cuidado para a adaptação nesse momento aí. Agora, então, a nossa colega Isabel se apresentar. Boa noite a todas e a todos. Eu, primeiramente, agradecer esse convite, né? Estar dialogando sobre esse tema, para mim, é muito caro. E também estar com as mulheres camponesas, agricultoras, né? Então, para mim, também é fundamental poder
abrir esse tipo de diálogo diretamente com as agricultoras para matar um pouquinho da saudade do campo, né? Eu sou técnica agrícola, engenheira agrônoma, né, com atuação na área da agroecologia e no feminismo já há alguns bons anos, né? Hoje eu estou como gerente de planejamento estratégico na diretoria técnica da ANATER, da Agência Nacional da Ciência Técnica e Extensão Rural, com a responsabilidade da elaboração dos editais de chamada pública, né, da política pública de ATER, da formação extensionista, do credenciamento de entidades de ATER. Então, muito caro ver e debater com mulheres que estão recebendo a política pública, né, que é ver a execução da política pública, poder ver, olhar os olhos de vocês, a carinha de vocês, isso é muito importante, né. Minha trajetória também vem nesse sentido, né, extensionista também, estava no campo até chegar em Brasília, eu sou gaúcha, não praticante, o pessoal debocha muito, né, mas a gente sabe aí da fama que como gaúchos e gaúchos a gente leva o mundo afora, mas estou aqui no Cerrado já tem 2 anos e meio, né, me acostumando, é a segunda seca, extrema, né, porque a primeira não foi tão extrema assim, mas a terceira seca que eu estou passando aqui, mas estamos se hidratando, mas aqui a gente se hidrata com chimarrão, né, então seguimos aí, o Ciro não está com dele aí, né, Ciro, cadê o teu mate? Então é isso, vamos ter um tempo importante para conversar aqui. Obrigado, Isabela. Quando mais jovem, eu tomava chimarrão de manhã, de tarde, de noite. Agora só de manhã cedo, das 5 às 7 da manhã, porque senão depois não dorme, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindas. Obrigado aí pela participação de todas. Vamos dar início, então, só falando um minutinho sobre a Isabela depois poderá, né, aprofundar um pouco mais, mas a ANATER, a Agência Nacional da Ciência Técnica e Extensão Rural, ela lançou um edital, o primeiro edital em janeiro de 2024, não, 01/2024, ou 23? Isabela, me corrige. 8 de abril de 2023, o 01/2023. Né? Isso. Tá, foi o primeiro edital do governo Lula, não? E na ANATER, primeiro edital da ANATER, do governo Lula, né, buscando dar um destaque, uma ênfase, né, uma priorização para as mulheres rurais. E aí foi um edital a nível nacional, e nós, pela Rede Terra, concorremos aqui em Goiás, e tivemos a satisfação de sermos os vencedores, né, aqui no estado, onde, então, prevê realizar atividades de assistência técnica, tanto individual como coletivas, né, até 300 mulheres rurais. Então, nós organizamos a equipe de campo, que eu acabei também de mencionar o nome das colegas, a coordenação, o planejamento, e a live de hoje, então, faz parte, né, das atividades previstas nesse projeto. Já foram realizadas uma série, né, de visitas individuais, de diagnóstico, planejamento, realização de visitas, oficinas, né? Essa aqui é a segunda live, e temos ainda uma bateria de atividades até o final do ano, né, como dia de campo, intercâmbio, seminários, encontros, né, que a gente quer aproveitar aí esse final da estiagem, início das chuvas, né, que é um período de bastante movimentação, né, das famílias e tudo mais, para a gente poder avançar com a conclusão desse projeto. Então, a gente já vem com uma série de atividades sendo realizadas, né, muitas de vocês a gente já se encontrou, já realizou eventos juntos, né, e a gente, então, agora aqui vai dar início à nossa live. Então, queria convidar, então, na sequência, a Luísa Medeiros, né, para fazer a sua contribuição. Nós combinamos de aproximadamente de 8 a 12 minutos, mas vocês fiquem à vontade para concluir o raciocínio, para colocar os pontos de vista de vocês, né? E nós vamos fazer as 3 falas, né, na sequência, e aí vamos abrir para, né, para opiniões, para questionamentos, para dúvidas, para todo mundo poder participar e expressar o seu ponto de vista aqui na nossa live. Sendo que a gente tem uma previsão aí de encerrar, né, em torno de 20 horas, né, para não prolongar muito, porque no final do dia já também, né, todo mundo com suas atividades já realizadas, né, mas também, com certeza, sempre tem algo mais a realizar e a gente precisa repousar, né? Então, vamos conduzindo aqui e vamos dialogando. Luísa, faz favor, fique à vontade. Muito obrigado pela tua contribuição. Bom, obrigada. Eu preparei, assim,
5 slides, gente, bem curtinho mesmo, só para ter uma linha aí de raciocínio, para estar conversando com vocês. Como eu disse, eu sou da Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário, a SFDA, né, que é um braço do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos estados. No meu caso, eu sou da Superintendência de Goiás. E o que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Apresentar, então, as políticas públicas que a gente vem desenvolvendo, os programas que nós estamos trabalhando, estamos focadas, né, nesses programas, e através da apresentação do que a gente vem fazendo, falar da importância do protagonismo das mulheres, chamar a atenção, né, para o quanto a gente ainda precisa empreender esforços para que vocês, né, mulheres do campo, participem efetivamente dessas políticas e de como o governo federal ele vem avançando e vem preocupando-se com esse protagonismo, né? Bom, como eu vi que a maioria, né, de vocês está aqui na região de Goiás, eu acho que todas, sem exceção, né? E já tiveram uma live parecida com essa, com o Lucas. Eu tentei não ser repetitiva, porque eu imagino que o Lucas também tem apresentado um pouco, né, as atividades da superintendência. Mas só apresentar para vocês um pouquinho esse panorama aqui de Goiás. Goiás, nós temos cerca de 246 municípios, né? 95 mil estabelecimentos de agricultores familiares. Olha que legal, gente. Então, é muita gente da agricultura familiar aqui no estado de Goiás. A gente divide Goiás em territórios da cidadania, né? Atualmente, a gente trabalha já não mais com 12, como está ali, a gente está com 13, e acredito que a gente vai ficar com 18 territórios da cidadania, que é uma divisão que a gente utiliza aí para trabalhar as nossas políticas públicas. Eu trago começo com esse gráfico, que eu acho que não está muito visível para vocês, eu vou tentar aumentá-lo aqui, e vocês me falam se assim conseguem ver um pouquinho mais. Conseguem, gente? Sim? Não. Consegue aumentar mais, Luísa? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais, mas ele é pequeno, ele é meio ruim mesmo. Luísa, tem que botar em modo apresentação. Tu consegue colocar no F5 ali para dar... Tava no... Mas é porque ele tá bem pequeno. Tá ruim, né? Eu acho que é o gráfico mesmo. Não, se tu botar a apresentação da tela toda... Porque eu não sei como é que está aparecendo para ti. Para mim, a nossa está aparecendo como se tivesse só no PowerPoint, sabe? Não está em modo apresentação. Ai, será que agora... Não, então acho que eu não consigo. Bom, deixa eu voltar lá. Espera aí. Deixa eu voltar para cá. Vou falar então aqui, gente, assim, talvez até os números aqui, né, não é os gráficos bem que eu gostaria de chamar a atenção, mas eu escolhi esse primeiro, eu escolhi essa figura, vamos dizer assim, né, já que eu não vou apresentar bem os gráficos, para mostrar para vocês um pouco o Pronaf Mulher, tá? Então, eu quero começar com o Pronaf Mulher para comentar o quanto que o acesso ao crédito pelas mulheres ainda está tímido e nós precisamos, né, empreender esforços aí com esses programas, com os TEDs, com essa ação desenvolvida aqui hoje, para que a mulher ele acesse cada vez mais o Pronaf destinado a ela. Esse gráfico que eu mostro para vocês aqui é uma sequência de operações que captura os anos de 2022/23, 2023/2024, 2024/2025, né? Os planos safras. Nós, em 2022, 2023, a gente teve apenas uma operação
no Pronaf Mulher, no valor de R$20 mil, gente. Agora veja vocês, né? R$20 mil e apenas uma operação, em 2022/2023. Em 2023/2024, a gente já melhorou. Nós tivemos 5 operações e no valor de 471 mil. Então, foi assim, né? Um crescimento vertiginoso, né? Muito interessante. E em 2024/2025, nesse último, né? Não no atual, nós já tivemos 6 operações e o valor de R$ 618.326. Por que eu trago esse gráfico para vocês, gente? Para mostrar, primeiro, que a gente está num caminho bom, num caminho tímido, mas num caminho bom, né? As políticas públicas que jogam luz, que iluminam o protagonismo das mulheres, elas começam a fazer efeito. De uma forma ainda muito tímida, né? 6 operações e esse valor aí de 600 e tantos mil precisa ser enormemente melhorado, enormemente, né, divulgado, para que cada vez mais mulheres acessem o Pronaf Mulher, que é um Pronaf pensado para o acesso e para a realidade da mulher, mas a gente sai de uma operação, de uma única operação de R$20 mil para 6 operações, cuja média de valor vai de mais ou menos R$100 mil. Então, assim, é um engajamento bastante bom e bastante interessante. E reflete muito as políticas públicas e todo o esforço que a gente vem desenvolvendo, né, para trabalhar protagonismo, a autonomia da mulher, de vocês, mulheres do campo. Para tanto, a gente trabalha com diversas políticas públicas que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Programas e políticas públicas que estão no MDA e que são desenvolvidas pelas superintendências federais aí do desenvolvimento agrário. Dentre essas políticas, eu começo com uma que eu acho bastante importante e interessante, que é os programas de documentação da trabalhadora rural, por meio do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Não sei se vocês conhecem esse programa. Esse programa ele é responsável por conduzir nos estados os mutirões da documentação da trabalhadora rural. Os mutirões da documentação é fruto de uma luta das mulheres nas marchas das Margaridas, que solicitaram que fossem realizados, né, mutirões para que elas tivessem acesso aos documentos que muitas, né, não têm essa oportunidade de ter um documento ou de colocar em dia a sua vida aí documental. E nós estamos, então, desenvolvendo esses mutirões. Nós já desenvolvemos 2 mutirões e a gente vai para o 3º mutirão, que é esse mutirão que vai acontecer em Santa Rita do Novo Destino. Qual que é a importância de um mutirão de documentação para a trabalhadora, né, gente? Nesses mutirões, as mulheres elas têm a oportunidade de colocar a sua vida civil, documental em dia, né? Elas têm a oportunidade de se separar, se for o caso, de transformar a união estável em casamento, se for o caso, de buscar o seu título, né? De olhar como está os processos no INCRA, de tirar a sua CAF, de desenrolar a sua vida através do Desenrola Rural, de buscar linhas de acesso ao crédito, o Pronaf, que pode ser o Pronaf Mulher, ou os microcréditos que são ofertados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Então, uma série de serviços são ofertados nesse programa, que é o Programa da Documentação da Trabalhadora Rural. Para vocês terem ideia da força desse programa,
eu trago aqui para vocês um registro que nós fizemos do último mutirão que aconteceu em Montevidéu do Norte. Será que eu vou conseguir passar? Tomara, gente, vamos ver. Preparei para isso, hein? Não sei se vocês vão ouvir, mas vocês vão ver a movimentação que estava em Montevidéu do Norte. Mostrando um pouquinho para vocês do nosso mutirão da documentação em Montevidéu do Norte. Beleza? Muitas pessoas aguardando atendimento do INCRA, atendimento do Conquista Mais, que são os atendimentos do microcrédito. Temos atendimentos aqui também para o Selo Nacional da Agricultura Familiar, Desenrola Rural. Tivemos atendimento ontem da Defensoria Pública, do Núcleo de Defesa das Mulheres, que fizeram bastante ações e atividades aí relacionadas a levantamento de documentação, divórcio, certidão de união estável, enfim. Eles atenderam até às 18h30 ontem. Então, muita procura, e nós aqui, com o governo federal, nosso presidente Lula, comprometidos com a agricultura familiar. Bom, a ideia de passar esse vídeo, que eu não sei se vocês ouviram, mas era para verem, né, a potência de um mutirão de documentação da trabalhadora rural. E ao lado, eu trago uma fotografia, já que a gente está falando, né, de mulheres potentes, de uma fotografia de uma sala lilás que tinha nesse mutirão. E o que é uma sala lilás, né, gente? Uma sala lilás é uma sala em que você tem uma série de informações sobre os aspectos que envolvem a violência contra as mulheres, né? E nessa sala, a gente pôde desenvolver diversas palestras e apresentar os diversos tipos de violências, porque, assim, além da violência física, que é aquela violência mais aparente, aquela violência que visualmente a gente detecta, tem um monte de violência que as mulheres sofrem e que são violências sutis e que precisam ser faladas, precisam ser informadas para que vocês identifiquem essas violências e consigam nomeá-las e buscar, né, ajuda dessa rede protetiva que existe de proteção às mulheres. Então, olha que bacana, é um mutirão de documentação, mas que vai muito além da documentação. E eu quis falar desse mutirão, porque é um mutirão da documentação da trabalhadora rural, da mulher, é fruto das marchas das margaridas. E eu estou sempre de olho, porque é incrível, né, o quanto que muitas vezes esse protagonismo para as mulheres às vezes fica escamoteado ou fica sombreado e acaba-se fazendo muitos atendimentos ao agricultor homem, né? Não que não possa, não que a gente não faça, não é isso, né? Mas é sempre bom, e eu estou sempre de olho, e é incrível, viu, gente? Quanto que a gente que está nessa sociedade patriarcal, machista, que se a gente não vigia com muito cuidado as nossas conquistas, a gente fica sombreado. E uma coisa que era para a mulher agricultora acaba, né, sendo dividido ou mesmo não revertido totalmente para ela. Então, é por isso que eu gosto sempre de falar e de enfatizar da onde vem esse programa, para quem é esse programa e o alcance desse programa. Bom, vou encurtar aqui minha fala, porque senão eu fico tomando muito tempo. Além desse programa que eu falei aqui, a gente tem uma série de programas, que são programas que têm uma atenção e um olhar muito forte voltado para as mulheres e para o fortalecimento dessa mulher. É importante a gente comentar aqui, gente, que mulher fortalecida, mulher com autonomia financeira, são mulheres menos vítimas de violência doméstica, certo? Então, é muito importante que nós, vocês aí,
eu aqui, as mulheres que estão participando desta live, que não necessariamente, né, estão no campo, né, mas é muito importante que a gente cuide da nossa autonomia financeira, porque através da nossa autonomia financeira que a gente tem uma identidade, né, uma identidade. Quem é a Patrícia? A Patrícia é a Patrícia lá da organização, é a Patrícia da cooperativa do café. Quem é a Elisângela? A Elisângela é aquela que produz e distribui lá para o Plenai, né? Então, a gente tem uma identidade de trabalho e uma identidade pessoal. E um fortalecimento de autoestima, né, gente? Por quê? Porque a gente não depende tanto dos nossos companheiros, das nossas companheiras, enfim, daquele arranjo familiar tradicional, né? Então, é muito importante a gente cuidar da autonomia financeira nossa. E aí a gente tem muitos programas. A gente tem os programas Quintais Produtivos, através dos editais de quintais produtivos. Nós temos os Pronafs com as linhas, né, de crédito para as mulheres. Eu falei do Pronaf B Mulher, e a gente tem os microcréditos, que são créditos pequenos, até R$20 mil, que as mulheres podem estar pegando para fazer um incremento na granja, na sua horta, né? Enfim, aonde ela achar interessante. Aonde ela achar interessante. Vou frisar o ela. Por quê? Porque tem muitos lugares que a gente percebe que o acesso ao crédito não é pensado pela mulher. E muitas vezes ela pega esse crédito, mas quem fica com ele, quem pensa a organização desse dinheiro e aonde vai ser aplicado é o companheiro. Então, a gente tem que ficar muito atenta a isso. Não que não possa ser o companheiro, né, gente? Pode ser o companheiro, pode ser dialogado em casa, pode ser pensado conjuntamente, mas ela tem que ter o protagonismo na escolha. E se ela for pegar o crédito, que ela coloque o dinheiro que ela está pegando na atividade que ela desenvolve. Isso é extremamente importante. Além desses programas, a gente tem o PAA, que é o Programa de Aquisição Alimentar, de compras, né, institucionais, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa maravilhoso, copiado no mundo inteiro, que nós temos aqui, que o governo federal olha com bastante cuidado, porque destina, né, 30%, se não me engano, aumentou um pouquinho de obrigatoriedade de se comprar da agricultura familiar. Então, os alunos das escolas públicas, olha que massa, gente, comem, né, uma merenda sem agrotóxico, come uma merenda saudável, né, porque vem da agricultura familiar. O edital Terra à Mesa, que eu acho que a Isabel vai falar um pouquinho. Vai, Isabel! O edital Terra à Mesa, gente, é um edital de organização, né, para produção. Por que eu trouxe o edital Terra à Mesa aqui? Porque olha que legal. Às vezes, a gente tem políticas e programas que não necessariamente são 100%, né, olhados ali para a mulher, mas, de alguma forma, você tem critérios que garantem a inserção da mulher. O Terra à Mesa é um deles. Se a proposta, né, é feita por determinada empresa considera mulheres, ele tem 6 pontos a mais. Se não considera mulheres, ele não tem esses 6 pontos. Gente, 6 pontos numa concorrência nacional, coisa demais da conta. Então, de alguma forma, né, a gente faz com que os projetos considerem lá, nas suas ações, atividades voltadas para as mulheres. E o Terra à Mesa é um desses programas, muito bacana. O Selo Nacional da Agricultura Familiar, não sei se vocês têm, se vocês já tiraram, mas é uma política pública muito bacana. Tem uma plataforma que chama Vitrine da Agricultura Familiar. Nessa plataforma, você, mulher, pode entrar, se você tem o CAF, né, Cadastro da Agricultura Familiar, você entra, digita o número do seu CAF, entra na Vitrine da Agricultura Familiar e solicita
o Selo Nacional da Agricultura Familiar, o SENAF, que é um selinho que você pode colar nos produtos que você entrega. E dentre os selos, existe um selo exclusivo para mulher, chama SENAF Mulher. Olha que joia. Então, significa que aquele produto, né, ele foi desenvolvido, ele foi confeccionado, ele é fruto do trabalho de uma mulher. Chama SENAF Mulher. E além do SENAF Mulher, como eu vi que aqui a gente tem também comunidades quilombolas, a gente tem o selo SENAF Quilombola. Se você é mulher da agricultura familiar e quilombola, você pode solicitar o SENAF Mulher e o SENAF Quilombola. Bom, a gente tem um outro programa também bem legal, que chama Mais Gestão, né? É um programa de fortalecimento de associações, de cooperativas, e visa fortalecer toda uma perspectiva administrativa, financeira dessas organizações, e existe um olhar bem diferenciado para cooperativas que são conduzidas por mulheres. E aqui eu coloquei o Terra Mesa novamente, mas para chamar a atenção de uma entidade aqui em Goiás, que ganhou o Terra Mesa, que é o Rede Arca Agroecologia, e que desenvolve um trabalho maravilhoso com as mulheres atendidas pela Rede Arca. Bom, gente, eu acho que eu esgotei meu tempo. Eu tentei trazer aqui um pouco as políticas que a gente desenvolve no âmbito da superintendência e chamar um pouquinho a atenção para a importância desse protagonismo das mulheres. Eu acho que quando a gente for bater o bate-papo ao final, a gente conversa mais um pouco. Era isso. Muito obrigado, Luísa. Parabéns pela tua clareza sobre as políticas públicas. E damos sequência já com a colega Raniele, poder usar a palavra e fazer suas contribuições. Boa noite, mais uma vez. Eu não trouxe uma apresentação, mas dentro do contexto que a Luísa falou, dá para a gente perceber da importância da gente ter um governo que olha para a agricultura familiar, que olha para a mulher do campo, que olha para a juventude, né? A gente tem o conhecimento de que, ao longo da história, as mulheres sofreram muito para ter essas políticas públicas, né? Hoje, a mulher do campo vem assumindo um papel de protagonismo e também falar da importância dessas políticas públicas direcionadas, né? A gente sabe que tem muita política pública voltada para o meio rural, mas direcionada para a mulher, da importância, do quanto isso fortalece as nossas mulheres. Eu trago um contexto do Rio Grande do Norte, que foi onde eu atuei, do quanto a gente ainda sente a necessidade também dessas políticas públicas chegar mais nas bases, né? A gente avançou, mas precisa avançar cada vez mais. E como a Luísa falou, do documento, da documentação, né, da política pública que traz a documentação para as mulheres, que foi uma luta das Marchas das Margaridas, né? O quanto os movimentos sociais têm andado lado a lado nesse governo, para que as políticas públicas cheguem nas nossas bases. Então, enquanto extensionista, enquanto filha de agricultores, enquanto agricultores, a gente tem que se organizar dentro de associações, dentro das nossas cooperativas, que hoje existem inúmeras possibilidades para a gente se organizar, e a gente organizada, a gente consegue avançar cada vez mais. Esse só foi a pontinha do que a gente ainda pode conseguir enquanto mulheres. Hoje, quero trazer o exemplo de duas mulheres importantes que estão nas lideranças, que é a Vânia, que é uma mulher negra, agricultora familiar, que está como presidente da CONTAG, a Fátima Torres, que é uma mulher agricultora familiar, que está dentro da presidência da União das Cooperativas de Agricultura Familiar. Então, esses espaços não é distante para a gente, não.
Não é difícil a gente, agricultoras, chegar nesses espaços, mas a gente precisa se organizar, precisa se enquadrar dentro das associações, das cooperativas, dos movimentos sociais, lutar pelos nossos direitos, que vem a cada dia mais acontecendo. Eu trago o exemplo do Dona Marinalva, lá do Rio Grande do Norte, que eu acho que ela está aqui assistindo, que a gente chegou para dar assistência técnica, né, lá na associação delas, e a gente viu que as políticas públicas não chegavam para aquelas mulheres. É uma associação de marisqueiras que elas se organizaram, acho que são hoje 80 associadas, a grande maioria mulheres, mas que elas não tinham conhecimento de fazer o CAF, de estar, e outras políticas públicas, né? E o quanto é importante o papel da Anaté, da política pública que veio do Até Mulher, para essas mulheres, porque diante de tantos desafios, e a gente sabe que é um tempo curto que a gente tem para executar as chamadas, mas mesmo assim a gente consegue trazer o protagonismo dessas mulheres. Muitas dessas mulheres se organizaram, começaram a comercializar, deu um gás na autoestima das mulheres, né? Começaram a produzir, a organizar a produção, seja ela da parte do marisco, seja ela das hortaliças. Então, a importância dessas políticas chegar na nossa base. E também da importância de termos que as empresas que ganham essas chamadas têm a responsabilidade de poder cuidar das suas agricultoras, das suas UFPA, com responsabilidade, de estar ali sempre. Às vezes, muitas das vezes, a gente vai fazer um atendimento, faz o atendimento técnico, mas também passa horas conversando, porque a gente vê que a mulher do campo, além de cuidar da casa, tem uma jornada de trabalho assim gigantesca. Cuida da casa, cuida de filho, cuida do quintal, faz artesanato. Então, muitas das vezes não tem um tempo de lazer. E quando a gente técnico, quando chega na casa dessas mulheres, que dá uma atenção, é gratificante demais. A gente lá no Rio Grande do Norte, a Terra Viva, fizemos além do esperado até, porque a gente, na associação em Jandaíra, o nosso trabalho do Até Mulher estava finalizando, mas a companheira Rose, que é nossa coordenadora, que é uma mulher espetacular, ela viu que tinha um edital aberto, passou dias e dias escrevendo, além do trabalho da hora do trabalho que a gente tinha, e ela escreveu o projeto e conseguimos a aprovação, onde uma associação de jovens lá de Jandaíra, que trabalha com o mel de Jandaíra, conseguiu uma aprovação de um projeto de R$900 mil. Então, o nosso trabalho vai muito além daquela hora técnica que a gente está ali, né? A gente tem que ter a responsabilidade de estar ali, do cuidado com nossas agricultoras, porque a agricultura familiar é o futuro, né? É onde a gente consegue o alimento de qualidade, é onde tem agricultoras trabalhando com orgânico, onde tem a dignidade. E a gente tem que também parar de pensar que a agricultura familiar é só de subsistência. A gente tem que trabalhar políticas públicas para dar dignidade de verdade para essas agricultoras, para que ela consiga, enquanto mulher, não depender do seu marido, mas ter sua renda própria. Consiga chegar no banco do Nordeste, na gente é o Banco do Nordeste, mas nos bancos, e fazer um Pronaf e comprar seu carro para levar a sua produção para a feira, que a gente consiga políticas públicas para essas mulheres conseguir comercializar cada vez mais, se organizar enquanto rede, enquanto cooperativa, enquanto associação. Então, eu acho que é esse o papel que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar políticas públicas cada vez mais para que fortaleça as mulheres, a juventude, que não aconteça o êxito rural, né, que é uma grande preocupação, que também as mulheres tenham autonomia e o empoderamento feminino. E que quando a gente dá autonomia e o empoderamento feminino, o índice de feminicídio cai, porque as mulheres não aceitam mais ser
maltratadas dentro de casa, porque tem o seu empoderamento. E a gente que vem do meio rural, a gente vê muito isso, que muitas das mulheres que não lá atrás, né, que não tinha esse empoderamento, essa autonomia, se sujeitava a passar por determinadas situações. E hoje a gente vê que a realidade não é bem assim. Acontece muito, mas não está mudando. Então, a minha fala é um pouco disso, para que a gente, enquanto agentes que trabalha com a política pública, que está no governo, que a gente consiga cada vez mais estruturar essas políticas públicas para que chegue na base, para que as mulheres tenham o seu empoderamento feminino, que tenha seu dinheiro, que consiga sustentar a sua família, que consiga sobreviver da sua renda com dignidade, com dignidade. E a Anaté está de parabéns, porque a Anaté e as empresas que executaram essa chamada do ATE, pelo menos a maioria das empresas que eu conversei, os técnicos, tem uma responsabilidade muito grande com suas famílias que atendem, né? E é isso, é a gente conseguir cada vez mais trabalhar e lutar para que as mulheres tenham dignidade no campo, nas águas e nas florestas. Acho que eu não extrapolei meu tempo. Obrigado, Ranieri. Muito boas colocações, parabéns. Me coloco à disposição. Trabalhei muitos anos no cooperativismo, ainda estou, e nas associações, então me coloco à disposição, vou passar meu número para quem quiser se organizar, entender como funciona o meu associativismo, como se cria uma associação, me coloco à disposição para contribuir com vocês. Muito obrigado. Leve nosso abraço à Fátima, presidenta da Unicaps Nacional, juntamente com o companheiro Aparecido. Fazem um grande trabalho aí em todo o Brasil. E estão agora muito desafiados a participar da COP e fortalecer o cooperativismo também na COP. Seguimos, então, com a colega Isabel Silva, nossa gaúcha de Santa Maria. Isabel, de onde que é? Eu sou de Porto Alegre, mas estudei, morei muitos anos em Santa Maria, e é dessa escola ali que eu bebo também, da economia solidária, né? Então, quem Irmã Lourdes. Conhece a irmã Lourdes, então trabalhei com a irmã durante 8 anos, tive essa honra de trabalhar com ela, que hoje ela está em Moçambique, né, nos projetos sociais aí da congregação dela. Muito bom. Fique à vontade, então, Isabel. Tá bem, desse caminho, né, da economia solidária, da agroecologia, do feminismo, e é isso. Eu acho que olhando essa tela aqui também, primeiro eu quero agradecer, tem parte da equipe da gerência de planejamento aqui, né, fazendo o segundo turno, saíram da Anater, foram para casa e estão aqui nos escutando, né. Tem o seu Zé, que é da nossa equipe, a Ana, a Graça, a Marilanda, não sei se tem mais alguém, eu estava vendo os nomes ali, a nossa equipe aqui da gerência, que pensa, gesta, cuida, né, desses processos dos programas de ATER. Então, é fundamental aí uma equipe aguerrida, comprometida, né, com a agricultura familiar, com a política pública, com este governo, né, e isso é muito fundamental, né. Eu quero falar, só que antes de falar disso, eu acho que é tão bom ver as mulheres nesses espaços, não só as agricultoras, mas é bom ver a Luísa, é bom ver a Ranieri, é bom estar aqui, porque são espaços muito difíceis, né. Eu já começo por aí, porque eu acho que é importante, porque isso aqui também e a gente aguenta a violência, nós todos os dias, né? Então, não é um espaço fácil de estar na construção, mesmo que seja na construção da política pública, porque os espaços públicos, eles não são aceitos, né? A ocupação pelas mulheres, né? O machismo, o patriarcado, a misoginia, né? Que todas nós passamos, umas muito mais do que outras, mas nenhuma não passa, né? Isso assim, todas somos atravessadas por violência, e aí cada uma no seu contexto, mais ou menos violência. E aí, quando a Rainha estava falando, estava me lembrando de um programa anterior ainda, com Territórios da Cidadania, alguns anos atrás, né, antes, no último governo nosso, da presidenta Dilma, que a gente tinha os territórios, e eu trabalhei como consultora, num programa que era para trabalhar com as mulheres lideranças, né, dentro dos territórios. E quando a gente começou a reunir essas mulheres que estavam inseridas no território, que debatia política pública, as mulheres que eram lideranças não tinham conhecimento da política pública.
para ver como chega essa questão da violência, né? Porque não, o fato de as mulheres chegarem em espaços de liderança, sejam coordenadoras de associações de movimentos quilombolas, presidentas de sindicatos da agricultura familiar, né? Não garante que ela vá ter acesso a informações importantes da política pública. Então, é isso, é sempre um espaço muito difícil, né? A gente tem que estar sempre, enquanto mulher, provando que tem capacidade de estar nesse lugar. Né? Então, é cansativo, mas a gente não desiste, né, Luísa nem Raniele? Por isso a gente está aqui, e por isso que a gente quer que todas as mulheres, né, uma puxa a outra, uma cuida da outra, porque é fundamental. E eu falo isso porque a política pública, ela não é construída por ofício, por despacho, por memorando. Né? A política pública é fruto da luta de muitas que vieram antes de nós, outras que não estão mais entre nós. Né? E isso a gente não pode esquecer, né? Margarida Alves, né? E tantas outras mulheres camponesas do campo, Florestas e Águas, que lutaram e seguem lutando todos os dias para que chegue a vida, a justiça, a democracia, os alimentos, uma vida saudável nos seus territórios. E a política pública do Ater Mulheres vem desse lugar. Né? Quando a gente inicia o primeiro programa de Ater, né, deste governo, ele é fruto de muita luta das mulheres, né, da Marcha das Margaridas. Então, ele é um marco, né? Ele é um marco no início, e é o primeiro edital da Anater, né, nesse novo governo. Então, isso é fundamental. E esse edital, esse programa do Ater Mulheres, ele vem para inaugurar um conjunto de outras transformações, que é isso que eu quero pontuar aqui. Porque nós precisamos dar autonomia e autonomia econômica às mulheres. Porque muitas de nós sofremos violência patrimonial, psicológica, né? E aí não podemos sair de onde estamos porque nós não temos condições financeiras, né? Porque nós vamos para onde, de que forma, né? Com os nossos filhos, para onde é que nós vamos voltar, para onde nós vamos estar seguros. Então, a autonomia econômica, essa autonomia de ter a documentação, como a Luísa colocou, né? Ter direito ao seu documento, a sua certidão, né? Para poder, inclusive, fazer um divórcio. Né? Porque é isso, às vezes mulheres não saem da situação de violência porque não têm a documentação necessária. Então, essas políticas públicas que não são o que a gente gostaria na totalidade, né, Luísa, por conta de orçamento e tudo isso, né, mas a gente vem acompanhando a própria Rede Terra, né, de autonomia, e a Raniele, que já trabalhou, né, no programa Ater Mulheres, muitas mulheres saíram e continuam saindo de situações de violência por conta da Ater. Por conta desse cuidado, dessa escuta atenta, né, claro que às vezes o papel da extensionista e do extensionista não pode fazer determinadas ações, mas pode orientar o caminho que aquela mulher pode seguir. E o programa Ater Mulheres, ele traz, assim, inovações, claro que 100% é atendimento de mulheres, porque ele é um programa para as mulheres, mas nós, a partir desse programa Ater Mulheres, e a partir deles, todos os programas de Ater que a Anater trabalha hoje a equipe técnica, no mínimo, são 50% de mulheres. Isso é muito fundamental, isso é muito importante, porque nós temos um conjunto de mulheres com formação técnica, com formação superior, que não têm oportunidade de trabalho. Porque quando a gente pensa Ater, eu sou agrônoma e eu venho desse lugar, eu tenho mais, vamos dizer assim, uns anos, mais de 20 anos, né, nesse lugar, uns 20 anos aí, né, é que eu sou jovem há mais tempo, né, mulheres, eu sou jovem há mais tempo, então eu tô aí, sou jovem há bastante tempo, então é desse lugar aí que permite que as mulheres possam ter uma oportunidade. Né? Nós temos programas hoje que mais de 70% das equipes técnicas são mulheres, porque as mulheres precisavam só de uma oportunidade. Nós temos jovens que foram beneficiárias dos programas de Ater e hoje são técnicas em outros programas de Ater. Isso é a força que a política pública tem, o espelho, né, de ver, às vezes a extensionista vai fazer a visita e a jovem que está lá, a agricultora que está recebendo, assim, mas eu posso chegar aí, todas nós podemos. E aí, quando a gente se vê numa outra mulher, a gente sente essa força. Então, parece pouco, né? E foi um enfrentamento, né? A equipe aqui também do planejamento, é um enfrentamento, porque isso não é dado, né? Porque o que a gente escuta, Luísa, mas não tem estudo de mulher técnica no campo. Eu escutei, eu, extensionista, mulher, escutei isso na política pública. Não, nós não vamos conseguir preencher as equipes técnicas. Preenchemos.
E a política pública do Ater Mulheres, do Bem Viver Semiárido, né, do Bolsa Verde, Florestas Produtivas, que hoje a gente tem, né, um conjunto de outros programas que também exigem isso, né, isso não é discutível, e isso foi uma exigência, isso está em conferência, e o movimento de mulheres, né, que exigiu isso, porque sim, porque nós precisamos dessa oportunidade. Um outro ponto que se inicia no programa Ater Mulheres, e que agora e que todos os programas têm, que é a monitoria infantil, né, que garante nas atividades coletivas que a gente possa levar nossos filhos, netos, porque a gente sabe, às vezes, a rede de cuidados, né? Às vezes vocês estão aí e não tem com quem deixar as crianças. Então, como é que eu vou nesse lugar? Ele tem que ser um lugar também seguro para essa criança, de acolhimento para essas crianças que estão junto, né? Então, hoje, os programas de Ater, eles... Bom, é obrigatório, atividade coletiva tem que ter monitoria infantil. E aí, na minha vivência de extensionista, tinha as marcas, né, da extensão rural, tinha uma agricultora que eu atendia, que o marido tinha muito ciúme dela. E para ela não sair de casa, ele não ficava com o filho pequeno, né? E era uma época que nem existia tanta política pública, fazia alguns anos, como eu disse, né? E eu disse, não, pode trazer. E aí eu levava do escritório, né? Porque a gente fazia o que podia, né? Folha, lápis de cor, canetinha, né? Não tinha um lugar adequado, ficava ali junto com a gente, mas as mulheres, quando eu atendia na extensão, podiam levar. Porque mesmo que eu não entendesse, naquela época, eu não entendia o que era machismo, eu não era feminista, né? Porque a gente se torna quando a gente sente o peso da violência, e é uma decisão muito difícil, é muito difícil, porque para a gente tomar essa decisão de ser uma mulher feminista, de se dar conta, a gente precisa se dar conta das violências que a gente sofre, e é muito dolorido a gente se dar conta dessas violências, né? Então, mesmo sem, né, não sendo mãe, mas me dando conta assim, bom, mas para ela ir nessa atividade, ela tem que ir com o filho, vamos dar um jeito, e a gente dava esse jeito, né? Então, porque parece um detalhe, mas fazia toda a diferença, né? Ir na reunião, conhecer, estar com outras mulheres, estar em outros espaços, porque a gente vê que a gente pode, né? Porque às vezes a sociedade nos coloca para as mulheres assim, a gente não pode, você não tem capacidade, e muitas de nós escutamos isso de pessoas que nós gostamos muito, né? Você? Sim, eu e muitas outras, eu posso, e todas aqui podem. E a política pública, por mais que a gente ainda não tenha o orçamento que a gente gostaria, ela tem propiciado isso, né? De ter essa monitoria infantil, que é o mínimo, né? E que é uma escola que a gente vem também dos movimentos sociais, né? As cirandas, né? Do movimento das mulheres camponesas, do MST, do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, do Movimento Sem Terra, que tem as cirandas, porque entende a importância de ter esses espaços, porque senão as mulheres não conseguem chegar nesses lugares, né? Porque é isso, a mulher é responsável pelos cuidados, pela alimentação, né? Então, isso é muito caro, né? Um outro ponto que a gente dialoga na política pública é que não são somente as ações produtivas, como a Reniele falou, que a escuta, né, a orientação, né? A gente precisa melhorar o quintal, com certeza, porque aí eu melhoro o quintal, eu troco o que eu tenho, eu vendo para uma vizinha, eu vou para a feira e eu vou para o PA. Porque são as etapas, né? Quando eu começo a produzir, eu começo a ter o conhecimento do escalonamento da produção, e aí eu consigo acessar outros mercados. Eu vendo para o programa de aquisição de alimentos, eu vendo para o PENAI, para alimentação escolar, que é muito importante também essa movimentação, e aí fica chamado, mesmo que a gente tenha uma lei aí que tem 16 anos, tem municípios que ainda, né, tem muita dificuldade de implementação, porque é um exercício diferente, assim, para quem está na prefeitura, para quem está na Secretaria Estadual de Educação, né, entender, comprar da agricultura familiar, mas nem produzem. Claro que produzem, né, essa falta de olhar das formações, né, então a gente tem dialogado muito isso, dessas oportunidades, a gente está falando desde outros olhares, né, a participação social, né, porque o programa, ele não é só para a produção de alimentos, nenhum dos nossos programas é, né, e até mulheres tampouco, ele também é para a produção de alimentos saudáveis, ele é para a gente dialogar a participação social, né, as questões de acesso a outras políticas públicas, não só também do PRONAF,
que é fundamental, mas também de políticas sociais, né, das mulheres saberem onde buscarem os seus direitos e das questões ambientais, porque a gente que está assistindo aí todas as questões, assiste na TV e sente também na roça, né, e sente no quintal e está sentindo na respiração, está sentindo na pele as mudanças climáticas, e as que são mais afetadas são as mulheres, que são as responsáveis pelos cuidados. Então, os nossos programas têm dialogado, não somente o Ater Mulheres, mas um conjunto de outros programas têm dialogado nessas dimensões, que a gente tem que abordar essas dimensões. Então, a gente tem tentado construir, e esses espaços com vocês é importante para fazer essa escuta, né, porque a equipe de extensionistas da Rede Terra também faz, né, esse feedback para a gente do que a gente pode melhorar, do que a gente pode estar, na medida do possível, estar qualificando essas ações de Ater. Então, são programas fundamentais, e o Ater Mulheres, ele é fundamental, e ele inaugura, dentro da política pública de Ater, um conjunto de outras ações que a gente tem trazido para os outros programas. Eu acho que eu já falei, para deixar o espaço para vocês falarem também, né? Então, muito obrigada, gente. É muito bom estar aqui com vocês. E, assim, todas nós podemos. Não permitam que ninguém coloque limites nos sonhos de vocês. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. Obrigado também, Luísa. Obrigada, colega da Unicafes. Bom, vocês estavam falando sobre a equipe técnica, nós temos também aqui fazer um comentário que, graças a Deus, a nossa equipe técnica da Rede Terra sempre teve muito protagonismo das mulheres, né? A Flávia Estela é a coordenadora institucional, já há alguns anos, e a nossa equipe, nesse momento, está composta com 100% de mulheres. Tínhamos um colega que trabalhava até 6 meses atrás, e hoje não se encontra mais entre nós, na equipe. Então, a equipe está hoje 100% mulheres, e temos todo um trabalho, uma mística, né, um processo que contribui muito com o processo de desenvolvimento regional, né, e tem um protagonismo muito forte das mulheres. E também as experiências de PA e PNAE da Rede Terra é muito alicerçada, né, no protagonismo das mulheres, né, com muitas lideranças comunitárias, do sindicato, das igrejas, da produção, da Junta Família e tudo mais, muito fortemente com a questão da presença de mulheres. Muito bom. Pessoal, nós estamos aqui com mais de 40 pessoas, né, participando da nossa live. Como comentei no início, é uma experiência, sim, um tanto quanto nova para nós, né, de poder interagir aqui, e a gente vai então, dar continuidade, abrindo aqui para que quem desejar, né, quem se sentir à vontade, possa tanto, quiser fazer algum questionamento sobre o que foi exposto, mas quiser também colocar o seu ponto de vista, sua opinião, né, sua compreensão sobre o processo aqui colocado, sinta-se à vontade. Por uma questão aqui de tempo, nós já somos mais de 20 horas, agora que eu olhei aqui o relógio, mas a gente aqui vai abrir aqui para as 3 primeiras inscrições, né, na sequência, havendo necessidade, a gente abre para mais 3 inscrições, tá bom? Então, eu só peço que quem quiser levantar a mãozinha aqui e se inscrever, ou quiser já abrir a câmera e o microfone e falar, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Eu sou a Rosângela, do assentamento Barra Grande, Cristalina, Goiás. Oi, Rosângela, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, já é a segunda live que eu estou participando, vocês estão de parabéns pela live, porque eu aprendi muito na primeira e estou aprendendo muito mesmo nessa segunda live também. Eu gostaria de ponderar rapidamente, né? Lógico, é o seguinte, estão de parabéns, porque tem amplas mesmo, diversidade de ter a possibilidade de verbas para as famílias, mas nenhuma dessas anterior não chegou ao assentamento Barra Grande. Temos as visitas, sim, mas não temos acesso às verbas, e quando perguntamos para extensionista, estou vendo até a companheira Fabiana ali, que pode também reforçar isso aí, não chega às verbas, e, assim, a referente, igual vai chover agora,
nós não temos nem previsão de quando vem alguma coisa para as mulheres, né? Então, sempre o sessionista fala, mas não depende de mim, né? Não depende de mim, a minha parte é só fazer as visitas, né? Então, sempre é colocado isso. E também tem muitos assentamentos que entram em contato com a gente perguntando, e aí, saiu para vocês? Não, mas a gente não sabe de nada. Então, assim, está tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas eu gostaria, com muito respeito, que chegue até o assentamento Barra Grande e aos outros assentamentos aqui de Cristalina, Goiás. Obrigado, Rosângela, pelas colocações. Vamos ouvir mais duas colegas, depois a gente abre aqui para alguns comentários das nossas expositoras, tá bom? Alguém mais quer aproveitar para fazer a sua colocação? Boa noite. Boa noite. Aqui também na nossa região, não chegou ainda. Temos as visitas técnicas, né? Mas também esse benefício nunca chegou até nós aqui. Então, é muito bom, é um projeto maravilhoso, né? Só que não, assim, não está funcionando, não chega até nós. Eu faço as palavras da colega, as minhas, né? Então, é muito bonito no papel, é tudo muito legal, bacana, só que, infelizmente, não chega. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Elisângela. Mais alguém quer aproveitar e fazer o seu comentário, essa contribuição, seu ponto de vista, sobre qualquer um dos assuntos que foram expostos? Ciro, eu gostaria de responder e explicar um pouquinho sobre a questão do fomento, que foram levantadas pelas beneficiárias, né? A Elisângela, se eu puder esclarecer um pouquinho, se você quiser me ajudar também. Pode ser na sequência, Nanda, só vamos ver se tem mais alguém que quer fazer uma colocação, daí a gente fecha o bloco de 3, pode ser? Bom, pessoal, mais alguém gostaria de fazer o seu ponto de vista, sua colocação, para depois nós abrir aqui para alguns comentários? Mais alguém que quer colocar um ponto de vista sobre as exposições? Bom, acho que a gente então vai dar sequência, vocês podem ficar também preparando novas colocações, né? Para a gente daí, na próxima rodada, a gente vai fechando a live, porque a gente já está com o horário já extrapolado, né? Passando a palavra aqui para a Nanda, vai comentar um pouco sobre a política do fomento, que está bastante associado um pouco ao trabalho de assistência técnica com as mulheres rurais, né? Não é a mesma coisa, não tem um indicador que, de fato, faz o vínculo, mas foi uma política que se buscou executar simultaneamente. Mas até preparando assim para a Nanda fazer seu comentário, é importante nós colocar aqui, nós estamos com um representante aqui, né, do MDA, né, do governo federal, da Anater, de que Cristalina e região está no entorno do DF. E essa é uma região bastante complexa em termos de execução de política pública junto à ponta, junto à base social, né? Seja pela dimensão do território que existe, seja por estar, parte em Minas, parte em Goiás, parte no DF, então tem uma complexidade de 3 unidades da federação, e principalmente em Cristalina a gente tem vivenciado um represamento, um déficit gigantesco da operacionalização de política pública, de todas as políticas públicas. Para ter uma ideia, ao lado do assentamento Barra Grande, que a Rosângela colocou, existe o assentamento Poço Grande, que ficou 8 anos sem energia elétrica, foi ter energia elétrica há 2 anos atrás. É inadmissível, né, no pleno século XXI, uma comunidade inteira sem energia elétrica. O PRONAF são indicadores baixíssimos de execução de PRONAF-AR, o que é um direito adquirido das famílias assentadas. É um direito, um dos primeiros créditos, né, é o PRONAF-AR. E aí o passivo é gigantesco. E PNHR, né, e outros políticos mais a gente pode colocar assim, tem um déficit enorme da execução da política pública. E aí a resposta eu entendo que a resposta seja a complexidade, a morosidade, né, e o ambiente também político, né, do grande agronegócio, né, das áreas de pivô central, tudo mais, que tem todo um contexto aqui na região.
Mas aí gostaria que a colega Ananda, que acompanha, né, diretamente o trabalho da assistência técnica às mulheres rurais, e tem acompanhado muito fortemente esse tensionamento também que existe, né, em relação ao fomento. É isso, pessoal, só complementando o que o Ciro falou, o que eu gostaria de explicar é o seguinte, eu acho que o que as beneficiárias levantaram é a questão do fomento. O fomento, ele é apenas uma das políticas públicas que são oferecidas para os agricultores rurais, né? É uma política pública do governo federal. O projeto A Terra e Mulheres, ele tem por objetivo prestar a assistência técnica rural. Então, assim, esse trabalho de prestar assistência técnica rural, ele também é valioso para vocês. E aí, pode ser que essa beneficiária, se ela se encaixar nos requisitos que são estabelecidos pelo governo federal, ela venha a receber, ela acessa essa política que é o fomento. Mas são duas coisas diferentes. Nós temos a assistência técnica rural e temos o fomento. O fomento, o que ele é? Ele é um crédito que é não reembolsável. O que isso significa? É um valor que você vai acessar e não vai precisar devolver, e ele é como se fosse um pontapé inicial para quem está ali começando, né? Ele está no valor de R$ 4.600, ele é recebido em 2 vezes, mas para receber tem que cumprir alguns requisitos. Entre esses requisitos estão a questão da renda, né? Ali, a sua família, ela não pode ter uma renda por pessoa superior a R$ 218. O que isso quer dizer? Se a gente tem ali uma casa que alguém recebe uma aposentadoria ou um benefício social no valor de um salário mínimo, e a gente divide esse salário mínimo pelas pessoas que moram naquela casa e dá um valor superior a R$ 218, aí a beneficiária ela já não vai cumprir esse requisito. Então, aí ela não vai receber. É por isso que pode acontecer no mesmo assentamento, na mesma comunidade, algumas vão receber e outras não, porque tem essa questão que é individual mesmo, de cumprir os requisitos. Então, o projeto, oferecer assistência técnica, o projeto produtivo, ele também é um requisito para poder acessar o fomento. Também não ter acessado anteriormente, né, é meio que um critério de desempate ali, depois de alguns anos depois de 5 anos pode até acessar, mas o governo federal ele tem dado prioridade para aquela pessoa que nunca acessou, né? Então, assim, a gente vai fazer um trabalho das técnicas informarem para vocês, se vocês não tiverem acessado, qual que é o motivo, né, de não ter acessado. Mas essa é só uma das políticas públicas que estão disponíveis para vocês, e o projeto, além de oferecer assistência técnica, quer mostrar para vocês essa e outras políticas públicas, como as que foram mencionadas aqui durante a reunião. O PRONAF, por exemplo, né, que é uma política de crédito rural que o governo federal oferece para vocês. Aí, nesse caso, é um valor que você vai pegar ali com a instituição financeira que você tem que devolver no final, né? As condições são muito boas, às vezes você tem até um bônus e aí tem que pagar um valor bem menor, assim, é um negócio de pai para filho mesmo, mas o que eu queria esclarecer para vocês é que o projeto, ele tem como escopo dar a extensão rural. E aí, às vezes, assim, o trabalho do técnico rural, hoje em dia, se você for no mercado, né, assim, até por hora, né, que seria pago isso, mas a gente tem esse projeto para trazer isso para vocês, para ajudar vocês com a atividade produtiva, para que vocês tenham autonomia, para que vocês tenham a própria renda de vocês. Sim, Alessandra, deu para entender tudo isso. É o seguinte, eu sou líder comunitária, então está vindo pessoas do Vista Alegre, pessoas de vários assentamentos me procurar. É o seguinte, tem muita gente que não tem, eu não estou falando de mim, não, que que entram nesse programa, porém não está acontecendo. Teve 3 produtoras apenas de todo esse tempo que foram contempladas. Com R$200, você mal compra um bujão de gás. Eu concordo, Rosângela, realmente, acho que de repente é um valor que pode ser revisto, né? É uma demanda que a gente pode até trazer para o governo para poder rever esse valor. A Isabel quer complementar? Muito bem. Gente, eu acho que é importante, eu não sei, tem eu e tem Luísa aí para a gente poder falar das políticas públicas, mas assim, o programa Ater Mulheres, ele é um programa de Ater, também ele leva um conjunto de atividades, né, de acompanhamento, de orientação. No caso deste programa,
teve um recurso para o fomento rural, e esse recurso do fomento rural é do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, né? É eles que são os responsáveis pelo fomento rural, tem lei específica para o fomento rural. Então, assim, quando é feito o cadastramento das mulheres, e esse documento, né, esse cadastro que a entidade faz de vocês, ele vai para um sistema e vai para o MDS, né? E o MDS vai dizer se tem consistência ou não, né? A gente conseguiu ao longo do tempo dirimir muita coisa, às vezes no sistema, enfim, por exemplo, mulheres que receberam há muito mais tempo, 10 anos, podem receber de novo, né? Mas quem recebeu o benefício há menos tempo, então, esse critério de dizer assim, quem recebe, quem não recebe, não está no âmbito da entidade até, né? Ela faz a atividade, enfim, faz o diagnóstico, faz o cadastramento, mas quando bate os dados, e a gente manda esses dados vêm para a Anater, e o MDS acessa esse banco de dados. E aí é lá no MDS que eles vão ver todos os critérios, porque eles são o ministério responsável, também porque isso, não é nos eximir, só explicando, né, essa questão do acesso ao recurso. Claro que eu não sei especificamente, Rosângela, qual a situação aí de vocês, tá? Eu estou falando do panorama geral. Cada caso tem que ser olhado, né? Porque daqui a pouco tem um código errado, acontece, né? Porque isso, a gente cadastra, pode ter uma incongruência, mas assim, no geral, é isso. Tem mulheres que não se enquadram. Mas assim, as discussões, passou R$2, R$5, passou, gente, entendeu? Tem uma lei que tem uma limitação, a gente entende que passar R$5, mas só R$5 passou, não enquadra, porque é uma lei, né? Tem a lei, o limite é aquele ali, a renda é aquela ali, passou R$1, não enquadra, né? E aí não tem o que a gente possa fazer, né? Porque isso está no âmbito da legalidade, né? É uma legislação para isso. Então, tem questões que a gente pode verificar, né? E aí as extensionistas, né, a própria entidade está aí também fazendo essa mediação com vocês, mas não é a única política pública, acho que isso é importante, né, que a Nanda frisou, não é a única política pública, até a nossa superintendente Luísa falou, né, nós temos o PAA, nós temos o PENAI, nós temos outros recursos, daqui a pouco, que o Estado mesmo de Goiás tem, que eu desconheço, falo, desculpe a minha ignorância, mas é possível que tenha, eu desconheça, nós temos o PRONAF, né, PRONAF Mais Alimentos, o PRONAF Mulher, PRONAF para jovens, né? Então, tem um conjunto de outras políticas públicas. Claro que receber um recurso do Fomento a Fundo Perdido é ótimo, nos dá uma baita autonomia, né? Nós podemos investir num conjunto de coisas que não são só produtivas agropecuárias, né? Os exemplos que a gente tem aí de salão de beleza, confeitaria, borracharia, né? Não é só para o produtivo dali da horta, do pomar, né? Esse recurso do fomento rural, ele permite, são projetos produtivos, mas não somente agropecuários, né? Isso que também que dá essa autonomia, né? Poxa, eu queria tanto um salão de beleza, ok, se enquadrar no fomento, pode fazer o salão de beleza. Eu quero arrumar agroindústria, ok, né? Então, eu quero organizar meu artesanato, né? Eu sou artesã, eu quero arrumar aqui a minha sala, quero comprar o material, as ferramentas para organizar meu artesanato, ok, no fomento cabe tudo isso, cabem os sonhos. Agora, casos específicos, e aí, aqui não vai ser, a gente não vai conseguir dirimir todas as dúvidas, tá, Rosângela? Não é que a gente não vai fazer essa escuta. As extensionistas que atendem vocês vão trazer isso, né? Como já vem trazendo nas reuniões, né? A gente tem feito acompanhamento dos problemas específicos de cada contrato para poder trazer essa informação para vocês, para não deixar vocês sem essa informação. Assim, mas de forma geral, sem conhecer, de fato, a realidade local, né, tem essas questões que são do programa, né, do MDS, que a gente não tem muita autonomia, mas às vezes pode ser algumas questões aí de banco de dados. Então, cada caso, mas assim, de fato, cada caso é um caso, e aí tanto a Nanda, que está na coordenação, e o Ciro vão verificar isso, e a Flávia, né, e aí trazem para nós, a gente dialoga com o MDS para ver qual é a situação em específico, né, se passou a renda, se tem algum problema de cadastro, enfim, né, isso também já vem sendo dialogado. Eu falo de uma forma bem geral, porque não está eu não acompanho o contrato de execução, né, na diretoria técnica da Anater, que eu faço parte, nós somos 3 gerências, né, então tem o gerente, Caramuru Paiva, que é o gerente de execução de programas e projetos, que estava na semana passada nas políticas públicas, né,
ele que acompanha mais diretamente, ele que acompanha diretamente a execução do fomento. Então, também já estava batendo aqui uma tecla com ele, né? Então, tudo isso de receber essas dúvidas de vocês para a gente poder sanar e ver o que é possível, né? Porque tem coisas que às vezes fogem do âmbito da nossa capacidade técnica mesmo, operacional, mas não significa que a gente não vai escutar e levar isso para verificar se tem possibilidade, viu? Muito bem, Isabel. É importante nós fazer uma ênfase de que das políticas públicas que existe um conjunto de políticas públicas, nós temos trabalhado na informação, na divulgação, em relação ao Pronaf-A. Né? O Pronaf-A, que era R$42 mil, passou para R$50 mil de investimento, era R$16 mil, passou para R$20 mil de custeio, né? E agora, no último plano safra, o governo Lula anunciou o aumento do teto do limite de endividamento do Pronaf-A, ou seja, que passou para R$80 mil. Então, agora existe também a oportunidade das famílias que não acessarem o Pronaf-A, acessarem até o limite de R$50 mil. E aquelas que já acessaram o Pronaf-A poderão voltar a acessar pela segunda vez, tá? Somando o primeiro com o segundo Pronaf-A até o limite máximo de R$80 mil. Então, por exemplo, quem acessou R$40 mil de Pronaf, poderá acessar um outro Pronaf de R$40 mil para somar e alcançar o teto de endividamento máximo que permite R$80 mil. Então, existe um conjunto de políticas, nós temos também um conjunto de desafios, né, a avançar, da regularização, né, junto ao INCRA, da documentação completa, né, da questão do trâmite de projeto junto à agência bancária, que não tem uma cultura de trabalhar muito com os aspectos socioambientais nossos. Nós também temos algumas ações de impasse em relação ao CAR, né, dos assentamentos. Então, a gente tem alguns desafios que acabam sendo grandes entraves, né, mas talvez até pela proximidade física, né, aqui de Brasília, a gente tem também um diálogo estreito, né, com os órgãos aí responsáveis, principalmente a Cláudia Farinha, frente à SR 28, né, no INCRA, que muito atenciosa, muito determinada, né, para alcançar resultados. A própria Anatel esteve fazendo visitas aos assentamentos aí há 3 semanas atrás, né, de buscar dirimir, né, as situações. Agora é que tem que tratar caso a caso. Muitas vezes cada assentamento tem uma realidade, cada família dentro do assentamento tem também a sua realidade, né. Mas o importante é que existe, né, nesse momento, um governo empenhado, né, em criar política pública. O desafio é fazer chegar na ponta, né, de fato, as políticas públicas, que a gente está vindo também de um desmonte, né, anterior que houve dessas políticas, então nós sabemos que reconstruir processo, muitas vezes, é mais difícil do que construir, né, mas é o grande desafio que está colocado aí. Eu gostaria de consultar as colegas participantes, se mais alguém quer fazer alguma colocação, algum seu ponto de vista, ou a gente já parte aqui para os agradecimentos e o encerramento, haja visto um pouco do avançado da hora, né? E como está tarde, amanhã, com certeza, é dia de acordar cedo e fazer todos os trabalhos aí que nos esperam, né? Gostaria de saber se mais alguém quer fazer algum comentário. Não só comentar, Ciro, rapidamente, acho super importante a cobrança da Rosângela e das colegas que colocaram ali no chat. É isso mesmo, Rosângela. Tem que cobrar, tem que informar, tem que falar, tem que, se existe, por que não está chegando aqui? A superintendência que eu trabalho, ela não atua na onde vocês estão. Por isso que eu trouxe aquele informativo logo no início, que eu sou da superintendência de Goiás, né? Foi quando eu falei, vocês já tiveram uma live com o Lucas, né? Então, essas políticas que eu apresentei são políticas que estão rodando. E é importante, sim, você dar, né? Opa, pera lá, por que não está chegando aqui? Quero que chegue. E acho importante o pessoal anotar, né? E, junto aí com as instâncias, verificar e solicitar, né? Realmente, não, é claro que é uma dificuldade, Ciro falou super bem, Isabel também pontuou, é difícil chegar até a ponta, e esse é o nosso esforço. Esse é o nosso esforço. As políticas públicas estão aí, os diversos editais estão aí, e é preciso fazer com que chegue. Se não chegar, é preciso identificar por que não está chegando. Né? Muito obrigada. E identificando por que não está chegando, é preciso, então, a gente cobrar, que é isso que você fez aqui agora. E é por aí Muito mesmo. obrigada. Tá, Rosângela? É por aí mesmo. E, assim, agradecer, viu, Ciro? Eu sei que agora eu também, a gente já vai indo, vai fechando até o olho, né, gente? Mas, assim, agradecer imensamente, eu acho que o caminho é esse.
é informar o que existe, o que está acontecendo, né? Por que não está chegando e a gente buscar caminhos para que chegue. Foi excelente essa nossa conversa de hoje. Obrigado, Luísa. Isabel e demais colegas da Unicap querem fazer a sua saudação final? Boa noite, estou chegando em casa agora da secretaria. Só tenho a agradecer pelo convite, agradecer toda essa parceria da Anaté, de vocês, por ter nos convidado para participar. E é muito importante a gente escutar as agricultoras, levar as dores para o governo, né? É importante que a gente escute e leve as dores para que nos próximos, até mesmo nesse, a gente consiga melhorar e sanar essas coisas que aconteceram, que não chegou ainda, para que a gente consiga resolver, né? E gratidão a todos e a todas por tudo. Obrigado, Raniele. Boa noite a você. Isabel, então, para nós poder ir concluindo. Gente, mulheres, tenho muito a agradecer esse momento, né, que a Rede com a Rede Terra, com vocês, e nós somos aí um canal aberto, né, podem entrar em contato com, acho que está minha internet que deu uma trancadinha, né, esse horário, até a internet não quer mais ajudar, gente, já está tarde, a gente está à disposição, né, temos um canal aberto de diálogo aí, vocês podem nos contatar através das extensionistas, né, a gente está aqui para o que tiver ao nosso alcance, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, e incomoda, Rosângela, é isso que Luísa falou, né? Se não pode, como é que é? Se não pode com a formiga, não mexe no formigueiro, né? E é isso, todas nós juntas fazendo a diferença, né? A gente sabe que a política pública, ela não é feita, como eu disse, por ofício, a gente precisa ter a pressão, né? Não é fácil, a gente tenta daqui, vocês tentam daí, a gente vai chegando no que é possível, no que é sonhado. Às vezes a gente não alcança o nosso sonho nesse momento, mas a gente tem que caminhar em direção a ele. Então, a gente está aqui à disposição de vocês, muito feliz, e que tenham um bom trabalho cada um e cada uma aqui. Obrigada, viu, pelo momento. Pessoal, nosso muito obrigado a todas as participantes, né, muito feliz com a participação de todas. Nós vamos, em breve, né, enquanto o Instituto Rede Terra organizar as novas atividades do projeto. Então, nós temos agenda de campo, né, de visitas individuais, nós temos dia de campo, né, nós temos intercâmbio, que queremos promover, encontros e seminários, e oficinas temáticas, né? Então, com certeza, temos aí um conjunto de atividades que muito vai enriquecer o conhecimento de todos, fazer a troca de experiência, de conhecimentos, e, com certeza, poder avançar também com a execução das políticas públicas. No mais, quero agradecer a todos e desejar uma boa noite, e muito obrigado pela participação. Agradeço. Boa noite, pessoal.